artes do Cefet, eu fui do conservatório há muitos anos, estou à frente do curso emprego, tenho organizado alguns eventos no Festival de Tecnologia de São Paulo, Festival de Arte e Cultura, tenho, assim, bastante tempo de experiência, então eu quero fazer aqui uma apresentação, inclusive não só minha, aqui todos estão na mesma luta pela cultura, né? Eu queria fazer uma forma dinâmica para a gente poder entender a palavra sistema, né? Na verdade, quando a gente fala em sistema, a gente tem que ter ideia de que é um conjunto de partes interligadas. Não é nem somadas, são interligadas, né? Então, o Sistema Nacional de Cultura, assim, bem de forma geral, é um conjunto ligado, que reúne a sociedade civil e os entes federativos, porque o governo é a sociedade civil, né? Eu queria contextualizar de uma forma que fique mais fácil a gente entender, trazendo para a nossa realidade, né? A gente falava do país, depois dos estados, com a André, né? Então, da mata, essas coisas. Então, eu queria falar da realidade, que é o que a gente sente aqui, que a gente vive aqui, né? Nós todos. Por exemplo, eu sei que é a história de muitos aqui. Com 17 anos, eu decidi que eu queria seguir a carreira, seguir alguma coisa relacionada com arte. Com 17 anos, eu sabia que era por aí que eu ia. Que é um caminho difícil nesse país, imagino, nessa cidade, né, nesse estado. Seguir artes, né, isso foi a decisão de muitos aqui, né, então eu fiz faculdade e tal, com 17 anos eu sabia para onde eu ia. Hoje, eu tenho 53 anos, né, e vivi esse tempo todo envolvida com artes, né, então eu tenho esses anos todos de estrada e ainda peço desculpa de cara, né, pelos meus calos e minhas cicatrizes, porque a gente que vive em arte, vivenciando arte, passando por repartições públicas, né, como eu passei no conservatório, no Cefet, estou lá, né, e a gente tem uma série de entraves, né, para vivenciar a arte. Como muitos de vocês aqui já passaram. Eu também estou à frente de um grupo de folclórico Assim Preto, que é um grupo sem fins lucrativos, que é uma outra luta, né, sem fins lucrativos, e dependendo do espaço físico de instituição pública. Já fiz parcerias durante um pouco tempo com uma instituição privada, porque são outros entraves que também existem, outras questões que também são envolvidas com isso, né? Então, assim, a experiência que eu tive também foi somada com a experiência dentro da OCIP Felicidade, que já está fazendo 10 anos. Dentro da OCIP Felicidade, a gente chegou a tentar discutir e levar à ação algumas práticas para ver se melhorava ou desenvolver essa questão cultural em Leopoldina e educacional, passando por outras experiências. Então, isso tudo somando, traz um bocado de calo, uma bocado de cicatriz, às vezes dá vontade de desanimar o gato atual, né, gente? Algumas pessoas que vivem com arte, você tem essa vontade, né, para isso, tirar o tempo da nossa vida, as vidas não param sempre, né? Então, as histórias são sempre as mesmas. Então, eu até queria, como a história já fez, que as pessoas organizadas levantassem para a gente, que eu vou fazer essa dinâmica para vocês imaginar os nossos lugares. Por exemplo, imagine vocês, seja o Sara, né? A Jussara, secretária de Cultura, está pronto para 4 meses, né? A Jussara, 4 meses, ela tem toda a experiência na área de esportes, né? Ela foi indicada para a Secretaria de Esporte, Lazer, Turismo, Cultura, né? Tem que acumular nessas 4 pastas, né? Com um orçamento municipal muito pequeno, né? Ainda com faltas de organizações e políticas, né? Ainda tem que prestar contas, tem que fazer isso tudo ela sozinha, né? Ela tem a sua técnica, tudo isso ajudando. Então, agora mostrando a gente. Então, tem uma pasta que tem poucas pessoas lá, tem poucas pessoas na competência técnica para determinadas funções dessa pasta, dessas 4, né? Então, assim, já é um agravante, imagine ela, né? E ela teve essa iniciativa, né, através da representante da prefeitura, de abrir esse diálogo. Ela teve a iniciativa, o pontapé inicial de fazer essa conferência. Isso já é um passo importantíssimo para a gente começar a pensar na instalação do sistema nacional de cultura. É um compromisso. Então, quando ela faz esse passo, né, ela acena para a gente que existe a questão do diálogo. A primeira parte para interligar, dentro do governo, da sociedade civil, está dependendo da gente agora. Ela faz o pontapé, né? Também é com a gente, né? Outro exemplo, Alexandre, né? Alexandre está na Casa de Cultura, uma variável sorteio, né? Uma casa que
que hoje respira a cultura, ela tem um trabalho assim, que nunca foi visto em Leopoldina, né, de divulgar a cultura, de abrir as portas para qualquer manifestação artística, aqui trabalha diversidade, trabalha todas as formas artísticas de expressão, sem preconceito, né? Então ele faz um trabalho que está dentro dos padrões de modelo do Sistema Nacional de Cultura, que catalisa aqui, sendo que ele está representando uma empresa privada, ele também deve ter alguns entraves por isso. Eu tenho certeza que esse dia no bolso dele também, ele deixa de dormir, né? Que ele batalha, né? O cabelo ele até e a gente vai lutando com uma causa, é muito mais difícil. A gente acaba interferindo na nossa vida pessoal, né? Porque a gente vai com esse amor, com essa luta, né? Conversando com a Filó está no conservatório, ele está no conservatório, muitos aqui trabalham no conservatório, que é uma empresa pública, uma série de entraves, eu sinto isso também, entraves em relação à cultura. E eu, particularmente, passei por vários administradores, não só na prefeitura, como diretores, que às vezes não, a maioria não reconhece a cultura como um fator extremamente importante. É aquela coisa que fala, é uma coisa insignificante, eles não dão a importância devida à cultura, porque ou eles não têm essa experiência, vivência que a gente tem, nós sabemos a importância da arte, porque a gente vive arte. Talvez eles não tenham essa vivência, então não saibam, né? Não saibam, é outro tipo de vivência que tem os nossos administradores, tá? Estão à frente, né? Ou das empresas também, poderiam ser parceiros. Então, a luta dentro do conservatório está sempre também. São os entraves. Eles tratam do conservatório, de escola de artes, uma escola regular. Uma escola regular. Então, não tem políticas para eles. Não tem essa questão de incentivar artes, porque eles trabalham, todas as leis são iguais à escola regular. E a gente sofre uma série de problemas que, às vezes, dá vontade de abandonar. Pegar o cupom, a gente vai lutando. E as histórias vão se repetindo, né? O Zé Gabriel, né? Foi um ator também, tentou ser concertista, né? Pianista, muito bom até. Desistiu de trabalhar, de ter a vida profissional e financeira através das artes. Entrou com outro emprego para garantir essa parte financeira e hoje ele trabalha como voluntário no boutique, está na nossa felicidade há 10 anos, colocando a cara na frente, enfrentando instâncias superiores, e é criticado, a gente fica na frente, está no palco, né? A gente é criticado, a gente que mexe com arte é criticado, coloca sempre questões, está sempre tendo alguma coisa que está errada, que não está bom, mas a gente está colocando a cara a tapa, nós estamos tentando, até instâncias superiores. E essas vivências que a gente tem, às vezes, gente, os entraves, são às vezes o que está escrito no papel. Acredito. O que está escrito no papel, que às vezes trava a vida tem, sabe? É o que trava, às vezes, é o desenvolvimento que a gente quer também contínuo, a questão cultural. Às vezes é uma redação, não foi bem feita, alguma coisa que está faltando na vida. Então, isso é cansativo, é desanimador, né? Falei todo mundo da Lua. E nossos parceiros. E eu sou famoso cara que tem o Seiva de Luz, tem a mesma dificuldade, né? Que eu conheço o trabalho da Zezé, já me falou como é difícil. Né? Tem o pessoal que mexe com a música, a Natânia, todo mundo conhece, que é a referência nacional, né, que faz em quadrinhos, na prática do ensino, está em quadrinhos, pesquisadora, apaixonada por patrimônio, por restauração. Quantas vezes, né? A história não é escritinha, mas então, assim, ela, com toda a boa vontade, também fazendo um monte de trabalho voluntariado, criou aquela história sobre Leopoldina, uma história em quadrinhos, né, para ajudar as escolas municipais, batalhadora, às vezes quer desistir, mas vai, ela de volta, não, vamos trabalhar aí, ela vem, ela com toda a força dela, com toda a força de vontade, toda a animação, investir de novo nessas coisas, nesses encontros, nessas palestras, nessas oficinas, nesses festivais. A gente sempre vem com toda a gana, com toda a boa vontade, a gente vem trabalhar, a Gustavo falou assim, meu Deus do céu, vai mais trabalhar, né? Assim, não temos tempo, nós temos nossos compromissos. Então é uma luta constante. E aí nós temos uma casa de leitura, nós temos um conservatório, nós temos escolas, temos faculdade, temos um potencial artístico, eu duvido que a patrimonial, muita cidade vizinha tem. E por que não dá certo? Por
Leopoldina se desenvolveu, não chegou lá e não vai configurar. E aí que vem a questão, será que não está faltando alguma coisa que a gente não sabe? Né? Nós estamos sendo, falta algum princípio, ou alguma coisa que transforme isso no sistema. Nós estamos, às vezes, cada um na sua luta, quase morrendo, né? Porque a história do Toninho é de luta. Tem uma Andrade que fica na filmagem dele lá também, nos filmes, a dificuldade que é. Isso é nacional, isso é estadual, mas só que esse lugar ainda não está um lugar confortável, né? É de luta mesmo. Então, assim, será que está faltando alguma coisa? Aí tem assim, eu coloquei só para ilustrar, não vou entrar em detalhes. Será que tem alguma coisa disso aqui que caracteriza o sistema? São os princípios para se ter um sistema bem feito, né? Que é o nacional. Será que é o compartilhamento, a cooperação, a integração, nós estamos cada um lutando, tem essa união, ou falta a transparência, as informações? Isso aí é a pergunta que eu estou querendo já puxar para vocês levarem para os eixos, né? A gente precisa aproveitar esse momento para começar a pensar no Coutinho. Não pensar no Coutinho. Se a gente ficar só olhando a nossa luta, o nosso desânimo, os nossos casos, as nossas cicatrizes, a gente não vai pensar no Coutinho. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas querem o produto final. Eu tenho certeza que o Alexandre faz isso. A Jussaria Rosana já passou as pessoas vão quero dinheiro. Quero dinheiro. É o final. Né? Mas assim, a luta, que é o que nós estamos, vocês foram chamadas, a luta de organizar, de preparar para esse produto final chegar a cada um, ninguém quer às vezes, porque você tem que lutar, tem que estudar, tem que organizar essa questão, tem que se organizar. E aí o governo, né, o Ministério, ele cria esse sistema nacional de cultura, essa política, né? Mas é uma política bacana que vem de baixo para cima. Você começa ouvindo a gente, para chegar lá em cima e ter uma lei de forma cooperativa mesmo, todo mundo discutindo os destinos da cultura do país. E aí muita gente já foi nessa caminhada. Né? A gente está caindo um pouquinho, mas isso é bom. Porque muita gente já foi, já acionou ele, já tem um monte de coisa pronta lá, só a gente pedir, desde que a gente queira. Anexar, a gente Leopoldina nesse Sistema Nacional de Cultura. Está tudo pronto, só falta a gente criar esse elo lá para a gente receber os benefícios de estar no Sistema Nacional de Cultura, que é o que vocês estão discutindo nos eixos. Então, a gente precisa aproveitar esse momento. Tem aniversário de noite, tem uma festa, meu Deus, eu estou falando. Mas esse momento é importantíssimo. Nós estamos aqui, vocês ouviram esse chamamento, são sempre os mesmos, educadores, para a gente defender esse rumo da cultura leopoldina. O trem está passando e a gente tem que entrar nele. Porque tem um prazo muito curto, que até a mudança de governo, que eles estão querendo deixar isso pronto até 2015. Isso cabe a nós, não cabe a prefeitura, não cabe a nós aqui sentarmos hoje e pensarmos sobre o que seria melhor para Leopoldina, pela experiência de cada um, pelas lutas de cada um, esses olhares de vocês, para esses discursos de vocês trabalhando com cultura, educação, sustentabilidade. Tudo que vocês viveram aqui na cidade tem um fundamento para resolver isso. Então, assim, eu queria deixar essa questão para vocês levarem para dentro dos eixos. Porque a gente tem esse potencial todo, um monte de artistas aqui, essa inteligência toda aqui reunida, né? Essas experiências todas aqui reunidas. E como é que a gente pode fazer isso dar certo? Então, a Leopoldina melhor. Pensando em Leopoldina, né? Então, eu trouxe um pensamento que me chamou muita atenção quando eu estava estudando projetos críticos pedagógicos. Né? E eu acho que é por aí que a coisa não dá certo também. Eu tentei traduzir de uma forma mais simples. Se a máquina continuar a mesma, por exemplo, um vendedor de café, né? Não adianta a gente colocar novas ideias, umas sementes diferentes de café dessa máquina. O produto esperado não vai surgir. Se eu quiser colocar o milho na máquina de café para fazer fubá, não vai sair fubá. Né? Então, assim, essa máquina é toda a estrutura para fazer as coisas acontecerem. E as sementes é o que a gente vai fazer aqui. O que a gente tem da gente são as ideias, são nossas paixões, são as emoções, tudo aquilo que a gente espera, né, tudo que a gente quer, são as sementes.
Então não adianta a gente pegar a educação também, não adianta ter várias ideias, porque assim, a máquina continua a mesma, esse produto não funciona, aí a gente frustra, a gente fica desanimado, começa a falar, não vai dar certo, a gente agora vai pensar nessa máquina aí. O que é necessário para que nossas ideias, né, nossas paixões, nossas emoções sejam esse produto, justifiquem, sejam esse produto. Isso é que nós vamos levar para os eixos. Mais ou menos isso. Eu acho que é mais ou menos porque tem que dar a entender que é sistema. A gente precisa ser esse sistema aqui municipal para depois aderir ao estadual e o federal. Tem uma série de normas e série de ações que a gente precisa fazer para ser esse sistema. Deu para passar mais ou menos? Agora